Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? É um texto que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, assim como o Senhor já tem falado. Não é uma mensagem que eu tinha preparado para hoje. Recebi esse convite ontem à noite, mas é uma mensagem assim que Deus já colocou no meu coração já tem um tempo, e foi uma mensagem assim transformadora para a minha vida. E quando o Senhor ele me deu essa mensagem, o Senhor ministrou no meu coração essa passagem, eu fui conseguindo entender, enxergar alguns pontos aqui que eu nunca tinha talvez prestado atenção da maneira como me atentei dessa vez. Eu falei com o Senhor: eu sei que assim como o que eu passei, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando na igreja. Eu sei, Deus, que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem na casa do Senhor. Eu me lembro que eu cheguei a compartilhar com alguns irmãos num culto na casa do nosso irmão no mês passado, e o Senhor tinha falado muito forte ao meu coração através desse texto. E minha oração é para que o Senhor, ele, assim que ele falou comigo, fale com você também. Amém? A gente vê Pedro, a figura principal, né? Além de Jesus estar andando por sobre o mar, mas o que me chama a atenção nessa passagem é Pedro, a ousadia, a intrepidez de Pedro ao se deparar diante de toda aquela situação, de medo. E não era só ele, eram mais 11 com ele no barco. Diante de aquele pânico de ver alguém, né, pelas altas horas da noite, andando por sobre as águas, algo que eles não estavam acostumados, nunca imaginou que fosse possível. Há um tempo atrás eu até brincava, hoje eu não brinco mais, porque talvez eu no lugar deles eu seria o primeiro a pular do barco. Talvez o grito mais alto seria meu, Robin. Porque diante de uma situação de pânico, diante de uma situação de extrema pressão, a gente age de maneira que a gente nunca imaginou que fosse agir daquela forma. Não é verdade? Eu sei que eu não estou sozinho aqui nessa noite. Eu sei que você já passou por uma situação de pressão, tamanha pressão, que você viu coisas onde não tinha, onde não havia. Você ouviu coisas onde não tinha som nenhum. Tamanha pressão que você estava rodeado, tamanha aprovação que você estava passando. E é dessa forma que eu enxergo, eu entendo como esses discípulos ficaram de medo. E o que me chama a atenção, como eu já disse,
completamente normal, mas Pedro, quando ele fica sabendo que é Jesus, ele fala assim: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Onde que o cara tirou isso? Eu estou falando assim, uma situação tranquila, tudo bem, mas diante de uma pressão, diante de uma situação de medo, de pânico, eu fico imaginando, cara, como é que esse cara tirou isso? Manda-me ir ter contigo, eu não quero saber de andar com fantasma em cima das águas. Mas se é Jesus, manda-me ir ter contigo. E Jesus vem, na mesma hora vem. E Pedro imediatamente ele sai do barco e começa a viver aquela maravilha, começa a viver aquele sobrenatural, começa a viver aquilo tudo. O próprio Jesus ali na frente dele, ele caminhando em direção a Jesus e vivendo aquilo perfeito, tudo certo. Mas a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção no versículo 30, que diz assim: reparando porém na força do vento. O vento, aquela força, a força do vento, aquela tempestade, toda aquela situação já estava acontecendo quando ele estava andando por sobre as águas. Quando ele estava indo de encontro a Jesus, aquilo tudo já estava acontecendo. Não começou a acontecer quando ele percebeu, mas aquilo já estava acontecendo. Quando ele saiu do barco, já tinha aquela força, já estava aquele vento forte, já estava acontecendo aquele turbilhão. Mas a partir do momento que ele, apesar de estar vivendo aquele sobrenatural, a partir do momento que ele começa a reparar na força do vento, e é nesse ponto que eu quero tratar com vocês essa noite. É esse ponto que o Senhor tratou comigo. Reparando, porém, na força do vento. Já pediram para me colocar uma mensagem, um tema na mensagem. Você olha para Jesus. Resumindo essa mensagem minha, olha para Jesus. Desejo no meu coração que você saia nessa noite aqui entendendo: eu preciso olhar para Jesus. Não posso olhar para lugar nenhum. Irmão, quando Pedro repara na força do vento, ele começa a submergir. O texto ele é bem claro. O interessante, trazendo isso para a nossa vida, não que a gente tenha que fechar os olhos diante dos problemas. Está acontecendo um problema do seu lado, não que você feche o olho, não que a gente vai fechar os olhos para isso. A gente vai ficar pagando não sei nem o nome, e falar assim: não, está tudo bem, está tudo certinho, quando não está. Mas a questão é que eu não posso me deixar levar por essas coisas. Tem um hino antigo, não tão antigo assim, senão vai me entregar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe o seu amor. Não me guie por vistas. Lembra? Não olhe para as circunstâncias. Eu lembro desse hino, assim, quando eu me converti, eu lembro desse hino que sempre cantava, todas as reuniões que a gente participava, cantava esse hino. E isso é real, isso precisa ser real na nossa vida. Eu não posso ser guiado pelas circunstâncias, eu não posso me deixar se deixar levar pela circunstância, se deixar levar pela pressão externa, se deixar levar pela tribulação, se deixar levar pelas vozes, pelo levante que está do meu lado direito, esquerdo, atrás, na frente. Eu não posso, e você não pode se deixar levar. Nós precisamos fixar os nossos olhos para o Senhor. Eu sempre, quando eu falo isso, eu sempre me lembro no quartel. A gente tinha um momento lá de alongamento, a gente fazia algum exercício, a gente fazia um alongamento. Talvez tenha até algum colega meu que serviu comigo ali, que eu mandei no grupo lá. Eu me lembro que para se equilibrar, uma vez o sargento viu que a gente estava todo mundo caindo, todo mundo se equilibrando. O sargento foi e falou assim: fixa um ponto à tua frente. Fixa um ponto à sua frente. E a gente começou a fixar um ponto na sua frente, um pedaço de grama, sei lá, alguma coisa na frente. E a gente ficava serinho, de pezinho. E antes estava tudo parecendo bobeiro, tudo caindo, tudo desequilibrando. Eu nunca me esqueci disso.
Eu trouxe isso para a minha vida, porque eu não consigo caminhar olhando para o outro lado. Se eu estou caminhando para cá e olhar para o lado, olhar para trás, irmão, não vai dar certo. Pedro, ele só começou a ter medo de novo, ele só submergiu porque ele reparou na força do vento. A questão não é reparar a força do vento, a questão é se deixar levar pela força do vento. A questão é se deixar levar pelas circunstâncias. A questão na verdade, é não se deixar levar por essas coisas. E a gente permanecer firme. Qual a palavra de Jesus para Pedro? Vem. A palavra de Jesus para Pedro foi: vem. Se Jesus mandou ir, meu irmão, vai. Não tem ninguém que pode te parar, não tem ninguém que pode me parar. Se Ele mandou, basta somente uma palavra dele para mim e para você. Se Ele falou vem, vai. Se Ele falou vai, então vai. Se Ele falou para, então para. Não se deixe, por mais que a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente começa a amadurecer um pouquinho, e a gente começa a enxergar algumas situações, que isso passa a desagradar a gente. A gente vê uma coisa assim, e você, poxa, não está certo isso. A gente vê outra coisa, poxa, não está certo isso. Não que a gente não deva olhar essas coisas, precisamos ser observadores. Observadores, não críticos, mas observadores com a predisposição de ser a solução, do problema. Amém? Só uma pessoa entendeu. Amém? 3 pessoas entenderam. Amém? Então eu preciso ter a predisposição, não só observar, mas procurar a solução daquele problema. E por mais que a gente no ministério, a gente vai caminhando, a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não percebia. A gente vai percebendo algumas situações, a gente não vai concordando com alguma coisa ou outra. A gente, muitas das vezes a gente está até certo, mas a gente não pode se deixar levar por essas coisas. E eu estava caminhando para esse lado, vendo uma coisa aqui, vendo uma coisa ali, aconteceu uma coisa e juntou tudo, né? Esse ano juntou um monte de coisa, né? Problema de enfermidade em casa, enfim. Eu comecei a olhar algumas coisas que eu comecei o ano já questionando demais ao Senhor, mas muito, eu estava até chato. Eu disse: Deus, Senhor, me perdoa se eu estiver pecando, mas está difícil de suportar. Não falei com ninguém lá em casa. Eu disse: Senhor, está difícil de suportar. Não consigo entender algumas coisas. Gostaria muito de entender, mas eu não estou conseguindo enxergar da forma que eu gostaria de enxergar. E por um momento eu falei assim: rapaz, eu sei onde isso vai terminar. Esse meu questionamento, eu sei onde isso vai parar. Deus vai me tratar de um jeito. E eu lembro que esses meus questionamentos, Deus ele permitiu passar por algumas situações, por várias situações. E toda vez que Ele me permitia passar por essas situações, Ele falava comigo: eu cuido ou não cuido? Para de olhar para lá, olha para mim. Eu falei que eu estou no controle de todas as coisas ou não estou? Eu que mando ou não mando? Eu mato, eu faço viver, eu faço o que eu quiser. Olha como é que eu cuido de você. A ponto de eu estar numa situação, num ambiente, de todo mundo, né, de todo mundo estar enfermo e eu não estar. Eu era tudo para estar. Quem era para estar era eu. E o Senhor falando assim: olha só como é que eu cuido. Eu permiti tudo isso para te mostrar, para calar tua boca. Você está muito resmungão.
e levanta a mão para o céu porque eu não fiz coisa pior. Pela outra vez eu quebrei seu cotovelo. Você que sabe da história, tem pouco mais de 7 anos, eu sofri um acidente e quebrei o cotovelo. Eu já tinha quebrado os 2 joelhos, os 2 cotovelos e a mão. Deus permitiu quebrar só o cotovelo. E eu lembro quando eu estava no hospital, o Senhor falou comigo assim: eu te trouxe aqui para te tratar. Eu preciso acertar algumas coisas contigo. E o Senhor me fez lembrar dessas coisas. Tanto de algumas situações que eu passei com meu pai, né, assim, orando, e o pai muito agitado e tinha que ficar um certo repouso, não ficava, né? Eu me lembro que eu fiquei um domingo todo com ele lá, segurando lá, mas o homem ficou, que tinha que sair, porque não, tem que ir para a rua, tem que andar e passar. Eu disse a Deus: ó, é contigo, eu não posso fazer mais nada. O homem, não dá para segurar o homem em casa. Eu lembro que eu orei e pedi ao Senhor: Deus, eu não quero ficar com o coração apertado. O que eu pude fazer eu já fiz, eu não quero. Eu falei assim: Deus, cuida, continua cuidando, eu sei que o Senhor está cuidando. Tudo que aconteceu com ele já, não morreu até hoje, porque o Senhor está cuidando. O Senhor tem plano. O Senhor tem alguma coisa nesse negócio. E depois Deus permitiu, né, de passar algumas situações. Eu me lembro de uma coisa assim que me marcou, foi uma situação, um tombo que ele teve. Meu irmão levou para o hospital correndo, estava aparentemente bem, né, e deu uma fratura no crânio, né, para o idoso de 83 anos. Eles ficaram bastante assustados. Resolveram internar ele e falaram assim: ó, o neurocirurgião vai passar aqui amanhã e vai conversar com vocês para ver essa situação e ver o que vai fazer. E eu me lembro que eu estava com meu irmão na porta do hospital e a gente estava meio apreensivo, preocupado com aquela situação e tal. A minha carne, né, doida para murmurar, mas o Senhor falava comigo, falou assim: ó, você não pediu para cuidar? Estou cuidando. Não se esquece que eu estou no controle de todas as coisas. Cuidado com a sua boca, você não abrir a sua boca para falar besteira. Não se deixe levar pelas vozes que você tem ouvido. Não se deixe levar pelas circunstâncias que você está passando. Não se deixe levar por tudo aquilo que você está vendo. Fica quietinho. E eu fiquei quietinho. No outro dia de manhã recebi uma resposta totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Deus fez um milagre lá. E na mesma hora o Senhor me lembrou de novo assim: falei, eu estou no controle de todas as coisas, eu continuo cuidando. Confie em mim que eu continuo cuidando. Por mais que você não entenda, eu continuo cuidando. E cuidou até o fim. Tanto que concedeu a ele a oportunidade de salvação. Hoje ele está com o Senhor. Mas diante disso, diante de todas as outras situações que nós vivemos, muitas coisas, né, como eu disse, a gente começa a perceber algumas coisas, a gente sabe que a gente está certo, mas só que o problema é a gente se deixar levar por essas coisas, começar a se deixar levar pela murmuração, pelas reclamações, por pensamentos. E o Senhor não se agrada disso. A palavra de Deus para nós nessa noite: olhe para mim, olha para Ele. Por mais que você esteja enxergando algumas situações, por mais que você esteja vivendo algumas pressões, por mais que você esteja ouvindo algumas vozes, por mais que você olhe para um lado, olhe para o outro, olhe para trás, enfim, onde você olha tem problema. E talvez você procure alguém e você não ache ninguém para conversar, para desabafar. Ele disse para mim e para você nessa noite: olha para mim, olha para Ele.
Porque basta somente uma palavra, bastou somente uma palavra de Jesus para Pedro. Vem. Pedro imediatamente saiu do barco, viveu aquela maravilha, viveu aquele sobrenatural, e ele só parou de viver o sobrenatural quando ele começou a reparar naquilo, tudo que estava acontecendo em volta dele. Quando a gente tira os olhos do Senhor, meu irmão, minha irmã também, quando a gente tira os olhos do Senhor, aquilo que era bonito se torna feio. O salário já não presta mais, já vira uma mixaria. Da nossa boca só sai murmuração, só sai reclamação. Quando eu tiro os olhos do Senhor, tudo fica feio. O que era luz vira treva, tudo fica torto, tudo fica esquisito, nada está bom, nada te agrada. Quando eu tiro os olhos do Senhor, tudo fica assim ruim. E talvez você esteja passando por esse momento, você esteja passando por isso. Quero te convidar nessa noite para você parar e refletir, olhar para dentro de você e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu não esquentava a cabeça, aquilo que eu passava por cima, aquilo que eu nem ligava assim. Eu vi o problema acontecer, mas eu falei, isso aí Deus vai dar um jeito. Aquilo que algumas coisas aconteciam, nem esquentava a cabeça, Deus, porque eu estava tão firme no Senhor, estava com os olhos tão fixados no Senhor, que essas coisas passavam batido. Quando eu olhava de novo, já tinha sumido, já não estava nem aí mais. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Se a gente está vivendo dessa forma, a gente precisa olhar para dentro de nós. E a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, torna meus olhos, volte os meus olhos para o Senhor. Jesus está aqui, muitas das vezes a gente está aqui, a gente está olhando para o lado, Jesus está na nossa frente, a gente está olhando para o lado. Peça para o Senhor Jesus virar o seu rosto em direção a Ele nessa noite. Peça para o Senhor, assim como Ele fez comigo, vira o teu rosto para mim, meu filho. Você está assim porque você não está olhando para mim, porque você não está confiando mais em mim, você esqueceu da palavra que eu lancei, que eu liberei sobre a tua vida. Se a minha palavra que eu liberei sobre a tua vida não está te sustentando mais, o que eu faço? Irmão, a gente precisa ficar atento aos sinais. A gente precisa ficar atento aos sinais de Deus para a nossa vida. Por mais simples que sejam. Eu me lembro de várias situações que eu passei antes de quebrar o cotovelo. Era tão assim, tão claro para mim a questão do tratamento de Deus, do tratamento de Deus comigo, a sua misericórdia se renovando sobre a minha vida, não eu seja alguma coisa, mereça alguma coisa. A gente fala assim, parece que o cara não está achando que é o rei da cocada preta, né? É pela misericórdia de Deus. Eu me lembro de algumas situações, alguns sinais que eu não me atentei. O Senhor sempre falando comigo, e o Senhor fala com a gente. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você. Por mais atordoados que a gente esteja, por mais desatentos que a gente esteja, o Senhor fala conosco. Muitas das vezes a gente passa, por mais que a gente passe abatido em algumas situações, sempre uma coisinha ou outra, a gente, será que aconteceu isso daqui? Às vezes a gente ouve uma palavra de manhã, a mesma palavra depois, deixa eu ouvir essa palavra hoje. Algumas situações assim que acontecem, é como se Deus te... Presta atenção, filho. Dá um sacode, presta atenção, rapaz. A gente precisa ficar atento aos sinais. Para que Deus não precise nos levar ao fundo do poço para nos tratar. Uma das coisas que me chama a atenção de Pedro, logo após ele se submergir, que ele imediatamente grita por socorro. Me socorre, Jesus.
Interessante que Jesus é como se tivesse com a mão já estendida, já puxando ele para cima. E é dessa forma que ele trata conosco. Porque muitas das vezes a gente entra num problema, às vezes com as nossas próprias pernas ou não. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente entrando num problema, a gente corre o risco de ser tomado por um orgulho, não querer pedir ajuda para ninguém. E é isso que Pedro me ensina e te ensina nessa noite, quando ele pede socorro ao Senhor, porque ele não esperou chegar até o fundo do mar. Quando ele notou que estava submergindo, já pediu socorro para Jesus, imediatamente Jesus já socorreu ele. Eu não sei o que você está passando nessa noite, está passando, de repente você está sentindo no fundo do poço, ou de repente você está sentindo que a tua vida espiritual está começando a esfriar. De repente você está pensando, poxa, eu estou na igreja hoje, não sei o que eu estou fazendo aqui, não tenho vontade nenhuma de estar aqui. Peça socorro ao Senhor. Peça socorro ao Senhor. Ele nessa noite, em todo o tempo, não só nessa noite, mas em todo o tempo, Ele está com as mãos estendidas, com o braço esticado para nos puxar. Porque não é propósito dele que a gente fique no fundo do mar, mas que no propósito dele é que a gente viva por sobre as águas junto com Ele, que a gente viva o sobrenatural que Ele tem para nós, que a gente viva as promessas que Ele tem para mim e para você, que a gente viva os milagres que Deus já fez e quer fazer hoje. Não faz é por causa da gente. Ele não muda. Deus, Ele não mudou, Ele continua poderoso, continua onisciente, continua onipotente. Ele continua fazendo as mesmas maravilhas que fez e quer fazer muito mais. Se creres, coisas maiores farás. Está na palavra do Senhor. Então a gente não pode tirar os olhos dele. Se a gente tira os olhos deles, como eu disse, tudo fica feio, a música fica feia. Quando eu tiro os olhos dele, a música fica estranha, não estou gostando, o som está muito alto, o banco está ruim, a transmissão está esquisita, não sei o que, o som está ruim, tudo ruim. A hora que não passa aí, uma criança na igreja do seu lado te incomoda, tudo fica ruim, tudo fica ruim. Se eu e você tirarmos os olhos do Senhor, não queira experimentar tirar os olhos do Senhor, não queira experimentar viver uma vida de treva, não queira experimentar viver uma vida amarga, azeda. E talvez agora por isso que você entende que existe algumas pessoas que vivem uma vida azeda, amarga, pessoas que não satisfazem com nada, não está satisfeito com nada, reclama de tudo. Porque não está olhando para Jesus. É porque não está olhando para Jesus. Precisamos fixar os nossos olhos nele. Precisamos colocar os nossos olhos nele. Se você não está olhando para ele nesta noite, se você não tem olhado para ele já tem um tempo, nós precisamos fixar os nossos olhos nele. A gente não pode tirar os nossos olhos dele. A gente percebe nesses gritos de socorro de Pedro a dependência dele de Jesus. A dependência de Pedro de Jesus, sabia que só Jesus poderia salvar ele ali, poderia ajudar ele ali. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Talvez você que está assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor, assim como eu fui um dia. Talvez o coração já foi tomado de orgulho. Poxa, se eu voltar para aquela igreja, as pessoas vão olhar diferente. Ninguém vai olhar diferente para você. O que importa, se alguém olhar, o que importa é como Jesus está olhando para você. O que importa é como Ele olha para mim e para você. O desejo do coração dele é que você retorne aos caminhos do Senhor. O desejo do coração do Senhor é que a gente retorne ao início de tudo. Lembra quando a gente começou a caminhar na presença do Senhor? Todo dia a gente queria estar na igreja. A gente ligava para alguém: tem alguma coisa na igreja hoje? Eu me lembro do irmão
da nossa igreja. E quando ele começou, ele falou comigo: rapaz, todo dia eu ia para a igreja. Eu chegava que não tinha nada, mas ficava aqui na porta da igreja. Ele vinha longe a pé, irmão. Mas que coisa linda, que maravilha. É isso que a gente precisa viver. Nosso coração precisa de arder de prazer por estar nesse lugar. Nosso coração precisa arder de prazer de estar na presença do Senhor. Nosso coração precisa arder de prazer, de desejo, de poder estar em comunhão com os irmãos, não perder nenhuma oportunidade de estar junto, não abrir mão desse momento. Quantas pessoas que abrem mão desse momento? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Tem muitos irmãos nossos que não puderam estar aqui, tem muitos irmãos nossos que estão nas suas merecidas férias, né? Que Deus abençoe cada um que estão em viagem, que vão viajar ainda. A gente sabe quando dá para a gente ir, quando não dá. Não tem questionando a questão de estar não estar na casa do Senhor, não está, de estar na escola dominical, não está. Não estou questionando isso, de estar ou não estar. A questão é o que está no nosso coração. A gente sabe de situações, se eu posso estar, eu tenho condição de estar. Eu estou cansado, mas eu tenho condição de estar. Eu tenho condição de estar de manhã, eu tenho condição de estar à noite. Ninguém sabe o que está no teu coração, mas Deus sabe, e Ele vai tratar, Ele vai me cobrar, Ele vai te cobrar. Se você está passando por um momento de frieza espiritual, de desânimo, peça ao Senhor Jesus nessa noite, peça socorro para Ele nessa noite. Ele, com certeza, Ele está com a mão estendida para te socorrer. Não se deixe levar e chegar ao fundo do poço, uma situação assim que você... Aquela situação que você olha: rapaz, como é que eu fui chegar até aqui? A que ponto eu cheguei? Fica atento aos sinais. Deus, Ele está sempre tratando, Deus está sempre usando alguém, está sempre usando uma situação para falar o nosso coração, para tratar com a gente, para que a gente não chegue a um ponto de um dia não ter condições de estar na presença do Senhor, não ter condições de fazer aquilo que eu poderia fazer. Eu sei que tem irmãos que estão nos assistindo agora, talvez estejam com o coração até chorando porque não estão aqui. Estão nos assistindo, estão sendo abençoados pela transmissão, mas o desejo do coração dele e dela está aqui. Que a gente não precise chegar a um ponto de não poder estar, para pedir perdão para Deus por uma situação, para lembrar da situação. Poxa, quantas oportunidades eu tive de evangelizar, quantas oportunidades eu tive de fazer isso, de fazer aquilo, quantas promessas de Deus eu tenho para a minha vida, quantas coisas que eu já vivi na presença do Senhor. Pessoas vivendo de um passado é passado, é bênção, é para nossa edificação, é para sustento nosso, mas o Senhor quer que a gente viva algo muito maior ainda hoje. O que Deus fez neste lugar, as maravilhas que Deus fez neste lugar, os milagres que Deus liberou sobre este lugar, a glória de Deus manifestada neste lugar, foi coisas. A gente senta com alguns irmãos, a gente fica maravilhado de ouvir coisas que Deus fez, mas Deus quer fazer muito mais, e a gente precisa estar preparado para isso. Todas as vezes a gente pede ao Senhor: Deus, traz avivamento sobre a minha vida, traz avivamento sobre a tua igreja, mas a gente não pega uma palavra para ler, a gente não ora, a gente vai fazer as coisas, a gente faz do nosso jeito. Como é que Deus vai trazer um avivamento desse jeito? Peça socorro ao Senhor. Jesus, me socorre. Nessa noite você possa estender tua mão: Senhor Jesus, me socorre, porque eu estou afundando. Senhor Jesus, me socorre, porque eu não estou suportando.
Senhor Jesus, me socorre porque o negócio está feio para o meu lado. Senhor Jesus, me socorre porque tem tentações vindo de tudo quanto é lado. Quando eu me posicionei para servir ao Senhor, quando eu me posicionei para me consagrar ao Senhor, para me santificar ao Senhor, a tentação triplicou, Senhor. Peça socorro ao Senhor nessa noite. Deus, eu não tenho mais prazer em orar. Deus, eu não tenho mais prazer em ler a Tua palavra. Deus, eu não tenho mais prazer em estar na Tua casa. Peça socorro ao Senhor nessa noite. Deus, eu tenho vivido uma vida de reclamação, de murmuração. Está tudo ruim, não está nada bom para mim. Peça socorro ao Senhor Jesus nessa noite. Peça socorro para Ele nessa noite, que com certeza você vai ter a resposta que você precisa. Você vai receber da parte dele aquilo que você precisa e o que eu preciso. Interessante é que o vento, depois desse episódio de Pedro submergir, imediatamente pedir socorro ao Senhor Jesus, eles voltam para o barco, e logo após isso que Jesus faz cessar o vento. O renovo que a gente precisa. Por mais que a gente seja tomado por circunstâncias, por desafios, por pressões que estão à nossa volta, a gente precisa clamar ao Senhor por socorro. Se for preciso pedir todo dia, que peça todo dia. Se for preciso pedir toda hora, que peça toda hora, todo minuto, todo segundo. Que a gente depende desse Deus. Sem Ele a gente não consegue fazer nada, a gente não é nada. E o Senhor ali, Ele traz Pedro à tona, à superfície das águas, e volta andando, vivendo aquele sobrenatural de novo, e depois Ele faz cessar o vento, e todos ficam maravilhados com aquilo que Ele fez. Irmãos, que as pessoas possam se maravilhar pelas coisas que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Que as pessoas se maravilhem com as coisas que Deus vai fazer na nossa vida, amém? Irmãos, nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos acreditar, confiar que o Senhor vai trazer um avivamento, vai trazer uma restauração, mas precisa a partir de nós. A gente muitas das vezes, eu não vou na igreja hoje, que eu não estou com vontade. A gente trabalha sem vontade. Muitas pessoas acordam de madrugada para trabalhar sem vontade. É porque na igreja tem que sentir vontade. A questão não é sentir vontade, o negócio é ter perseverança, é ter firmeza no Senhor. Vou estar ali na presença do Senhor, porque Ele é o lugar melhor para mim estar. Ali é o lugar que eu preciso estar. Irmãos, quantas experiências eu já tive, de situações, eu poderia muito bem ter trocado aqui para estar em outro lugar, estar fazendo outra coisa, e eu coloquei um propósito no coração: não, vou na casa do Senhor, depois eu vou para lá. Dá tempo, dá para ir depois? Dá, então vou na casa do Senhor primeiro, depois eu vou para lá. De respostas que eu precisava aqui, de situações que eu tinha que resolver, mas eu resolvi, vou na casa do Senhor primeiro. Eu sei que Ele tem resposta para mim, eu sei que Ele tem renovo. Quantas vezes em casa, cansado, sem vontade, mas eu vou na casa do Senhor, porque ali tem renovo para a minha vida. Ali tem palavra que vai me edificar, que vai me renovar, que vai me alimentar, que vai me despertar. E era, como dizem, a batata, Robinho. É chegar e a palavra vir de encontro ao seu coração, Deus trazer o renovo que você precisa, que em casa eu não ia receber, nem dormindo, eu ia ficar tão descansado como sair daqui, várias vezes. O mesmo Deus, Ele continua fazendo milagres. O mesmo Deus, Ele continua agindo. O mesmo Deus, Ele continua com os ouvidos abertos, esperando o nosso clamor. O mesmo Deus, Ele continua pronto a nos ajudar quando a gente pedir por socorro. O mesmo Deus, Ele está neste lugar. O mesmo Deus, Ele nos chama nessa noite
para uma restauração, para um renovo. O mesmo Deus que por amor a mim e a você nos chama a atenção nessa noite. Olha para mim nessa noite. Não olhe para os problemas, não olhe para fulano, nem para Beltrano, nem para Ciclano. Olha para mim. Com ele eu trato, com ela eu trato, e com você também eu trato. Vou cobrar dele, vou cobrar dela e vou cobrar de você. Não espera ninguém se levantar. Se Deus te chamou, não espera ninguém se levantar. Levanta você. Se você perceber alguma situação, seja você a solução. Se você perceber algum problema, seja você a solução daquele problema. Seja você aquele que vai se levantar para resolver, ou tentar resolver, que vai fazer aquilo que está às suas mãos para fazer, aquilo que está nas suas condições para fazer. Mas não fique de braços cruzados, não fique desatento, esteja atento aos sinais do Senhor para nós, para mim e para você. O Senhor tem renovo para nós nessa noite. O Senhor tem renovo para nós nessa noite. Peça socorro para Ele. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas você sabe que precisa de um renovo. Talvez você esteja até pedindo ao Senhor já: Deus, me ajuda, que o negócio está esquisito do meu lado. Eu não era assim, Senhor. Estou esquisito. A gente sabe quando está esquisito. Esse negócio esquisito, pensamento esquisito, pensamento bobo, né? Noite de renovo, irmão. Noite de restauração, noite de transformação que Deus tem para a nossa vida. Eu me lembro uma vez, eu li um comentarista, não lembro o nome dele agora, que ele fala que essa comparação, né, de olhar para Jesus, de fixar os nossos olhos para Jesus. Ele deu um exemplo de um aprendiz, né? Não sei se eu posso dizer isso, uma pessoa que estava aprendendo a reger numa orquestra e tal. Ele andava muito com o mestre dele, estava aprendendo, e um dia ele chegou o grande dia dele reger uma orquestra. E ele regendo aquela orquestra, né? O teatro ali super lotado para ver, né? Para apreciar ali aquela apresentação. E quando ele acabou ali de reger, acabou toda aquela apresentação ali, a única preocupação dele, apesar da multidão se levantar, né, se colocar de pé e aplaudindo com muita alegria, com muita gratidão por tudo aquilo, pela perfeição, pela excelência daquela apresentação que estava acontecendo ali, ele agradeceu as pessoas, mas a preocupação dele, enquanto ele agradecia, que era de praxe agradecer, a preocupação dele, os olhos dele, é estar lá no regente, no mestre dele. A preocupação dele era chegar diante do mestre dele e perguntar para ele: se o senhor gostou? Eu fiz certo? Essa tem que ser a nossa preocupação diante de tantas situações, de tantas circunstâncias. Não se deixar levar pelos elogios ou pelos não elogios das pessoas. Se pregou bem, se não pregou bem, se cantou bem, se não cantou bem, se tocou bem, se não tocou bem, se fez bem ou fez mal. Mas o que importa para Ele, e o que Ele requer de mim e de você, que a gente faça para Ele. Claro que a gente vai fazer o nosso melhor, a gente precisa se preocupar com a opinião dEle. A gente precisa, assim como esse regente, se preocupar com qual a opinião dEle. Jesus, é certo isso que eu estou fazendo? Jesus, é certo isso da maneira que eu tenho andado? Jesus, é certo isso que eu estou falando? Jesus, é certo isso que eu estou pensando? Pergunte ao Senhor nessa noite:
Peça socorro ao Senhor nessa noite. Olhe para Ele nessa noite. Amém? Olhe para Ele nessa noite. Não tire os olhos dEle. Por mais que tentem virar o teu rosto, por mais que tentem chamar a sua atenção para olhar para trás, isso são muita coisa que tenta chamar a nossa atenção. Muitas coisas que tentam chamar a nossa atenção. E tem muitos irmãos nossos, tem muitos cristãos do mundo afora se deixando levar por essas distrações. E eu não estou falando como um acusador, aquele que está de pé, olha para que não caia. Eu sou sujeito a isso, você é sujeito a isso. Que Deus guarde a nossa vida, que a gente seja instrumento do Senhor, para que a gente ajude aqueles nossos irmãos que estão se afastando, que estão se esfriando. Que a gente seja instrumento do Senhor para trazer eles de volta para a casa do Senhor. Que a gente seja instrumento do Senhor. Talvez a gente não precise nem falar, mas só a nossa atitude. Talvez uma simples atitude, a gente está na casa do Senhor. Não, estou indo para a casa do Senhor. Quantos testemunhos a gente ouviu de pessoas que observavam a gente nem sabia que a pessoa estava olhando, mas a pessoa está observando. Quantos testemunhos você já ouviu? Tenho certeza que você já ouviu de pessoas que estavam observando uma situação, você nem imaginava, e depois você chega, ouve a pessoa falando alguma coisa, fala outra coisa. Eu sempre te observei, você saindo, você chegando, a sua maneira, o seu jeito de agir, eu sempre te observei. Irmãos, permaneça firme, por mais que talvez você não consiga enxergar o plano, o propósito de Deus para aquilo que está acontecendo, mas creia que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Creia que Ele está no controle de todas as coisas, que nada passa desapercebido por Ele. Que se Ele permitiu alguma coisa, você pode ter certeza que tem um propósito, que o nome dEle vai ser glorificado naquilo. Por mais que o coração da gente se aperte, por mais que dá vontade de chorar às vezes, a gente não conseguir entender, por tantas vezes que a gente ora ao Senhor e Deus, no nosso entendimento, Deus não traz a resposta que a gente precisa, Deus fica em silêncio. Mas creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele tem um controle total de tudo e de todos, e que basta somente uma palavra dEle para a gente viver o sobrenatural. Assim como Pedro viveu o sobrenatural, somente uma palavra, que a gente confie que essa palavra do Senhor pode vir em qualquer momento sobre a nossa vida, e que a gente esteja pronto para receber essa palavra, que a gente esteja pronto para viver aquilo que Deus tem prometido para mim e para você, que a gente esteja pronto para viver as promessas de Deus sobre este lugar. A restauração, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu já ouvi isso daqui, e não foi uma vez, né, pastor Everton? Não foi uma vez. Estou falando com o pastor Everton porque está desde o início aqui. Quantas promessas nós já ouvimos que Deus vai fazer nesse lugar. A gente precisa estar preparado para esse grande dia. A gente precisa se preparar para esse momento. A gente já precisa começar a colocar diante de Deus: Deus, me dá sabedoria para saber administrar, para mim não me perder, para saber administrar isso que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos estar orando. Quero que enquanto o Ministério de Louvor esteja louvando ao Senhor, vou te convidar a você refletir em tudo que você ouviu, a olhar para dentro de você e ver se realmente você está olhando para Jesus, ou você está olhando para as circunstâncias. Você precisa pedir socorro ao Senhor Jesus? Então peça nessa noite, não espere chegar em casa não, peça agora.
agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, te agradecemos, ó Deus Santo, pelo Teu servo, ó Deus, e Tua serva está aqui nesta noite, aquele que nos assiste. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus Santo, pelo Teu amor manifesto nessa noite, através da ministração da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nos chama a atenção, ó Deus Santo, para que nós não sejamos movidos, ó Deus, por sentimentos, ó Deus, mas sejamos, ó Deus Santo, sustentados e movidos pela Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que é melhor para nós, não a gente sabe o que é melhor para nós, mas é o Senhor quem sabe o que é melhor para nós. Deus, em nome de Jesus, nós, nesta noite, ó Deus Santo, se existe alguém aqui que tem olhado para o lado, Deus Santo, ao invés de olhar para o Senhor, Pai, no nome de Jesus, vira o nosso rosto agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, põe os nossos olhos, ó Deus Santo, em direção ao Senhor. Talvez existam pessoas, ó Deus Santo, que não sabem nem para onde olhar, mas que nessa noite entendam que precisa olhar para o Senhor, porque é o Senhor que sustenta, o Senhor é aquele que guarda, que cura, que salva, que liberta, que restaura, que faz o impossível. É o Senhor que tem todas as respostas, é o Senhor que é o sustentador de tudo, é o Senhor que é o criador de tudo, é o Senhor que tem todas as coisas, que é onipotente, onipresente, onisciente. Oh Deus, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, só o Senhor que pode curar, que pode salvar, que pode transformar. Deus, é o Senhor que tem poder para mudar todas as coisas, aquilo que aos nossos olhos parece impossível, aquilo que diante de um diagnóstico médico, ó Deus Santo, traz tristeza ao nosso coração e talvez até abala a nossa fé. É o Senhor que muda esse quadro, Deus, é o Senhor que restaura, Deus Santo, o enfermo, Deus que liberta, Deus Santo, o bêbado, Deus Santo, o alcoólatra, Deus, é o Senhor que liberta aquele que está perdido, ó Deus, é o Senhor que transforma, Deus Santo, que muda a situação, Pai. É só o Senhor que é poderoso para fazer isso, meu Deus. Que os nossos olhos nessa noite sejam fitados no Senhor, fixos no Senhor. Nos guarda, Deus Santo, para a gente não se perder, ó Deus. Se a gente tirar os olhos do Senhor, a gente se perde. Tudo fica feio, tudo fica escuro, Deus, tudo fica torto, ó Deus. Tudo fica ruim, Deus. Mas quando nós olhamos para o Senhor, ó Deus Santo, Deus, tudo é agradável, porque o Senhor, a gente consegue enxergar o Senhor em todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor nos desperte, ó Deus Santo, para sermos, ó Deus Santo, a solução, ó Deus, para que sejamos, ó Deus Santo, um agente, ó Deus Santo, de transformação. Deus, não nos misturando, ó Deus, não nos juntando com aqueles murmuradores, ó Deus Santo, que acusando, ó Deus Santo, mas ninguém tem solução para nada, mas que nós sejamos instrumento do Senhor, ó Deus Santo, para trazer a solução que precisa, ó Deus Santo, para resolver, ó Deus Santo, o problema que precisa ser resolvido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos levante nessa noite, ó Pai, que o Senhor traga um despertamento, ó Deus Santo, sobre a nossa vida. Deus, traga a restauração do prazer e alegria de estar na Tua casa, da Tua palavra, da Tua presença, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esse final de 2024 e esse 2025 nós já apresentamos diante do Senhor, que seja um ano extraordinário, ó Deus Santo, e que a nossa vida, que a nossa busca ao Senhor seja extraordinária, ó Deus Santo. Nós viemos buscar o Senhor como nunca buscamos, ó Deus, que nós viemos Te adorar de maneira como nunca Te adoramos, ó Deus, que nós viemos nos render ao Senhor como nunca nos rendemos, ó Deus, que viemos viver coisas com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, a qual nunca imaginamos que fosse possível viver, ó Deus. Tamanhas maravilhas, ó Deus Santo, em nome de Jesus, que o Senhor tem preparado para nós e para este lugar, ó Deus. Guarda o nosso coração para a gente não se perder. Deus, guarda a nossa mente, ó Deus Santo, para a gente continuar sendo sustentado, ó Deus Santo, pela Tua palavra, ó Deus, aquela palavra que o Senhor liberou sobre nós um dia. Deus, em nome de Jesus, nos conceda o privilégio, ó Deus Santo, de viver todas as promessas que o Senhor tem para nós, todas as promessas que o Senhor tem para este lugar. Nos conceda esse privilégio. Guarda, Deus, a nossa vida, nos cobra, Deus, com o Teu sangue. Deus, obrigado pelo privilégio, ó Deus Santo, nessa noite de poder ministrar a Tua palavra. Deus, abençoa o coração dos meus irmãos. Deus, abençoa aqueles que nos assistem, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nos abençoa no retorno para casa. Nos conceda, Deus Santo, um final de noite, uma semana, um resto de ano, ó Pai, de vitória, de boas notícias, de ótimas notícias, de muita saúde, ó Pai, e que Teu nome, ó Deus Santo, seja engrandecido e glorificado em nós e através de nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.